Passo número 1. Vamos lá, gente, vamos começar? Reúna os seus textos. Uma das grandes dificuldades que existem quando se escreve ou quando se quer escrever um livro é saber por onde começar. Como eu começo? Nós temos as ideias, às vezes temos os conteúdos, inclusive escritos, guardados, sejam eles técnicos, poemas, seja o que for o seu conteúdo, nós temos às vezes e não sabemos como começar. E o primeiro passo é esse: reúna os seus textos. Como é que você vai fazer isso? Esse primeiro passo, ele tem o objetivo de criar uma base. Ele é a matéria-prima sobre a qual nós vamos construir o seu livro. Então eles são os ingredientes, esses textos que você vai reunir, são os materiais, os ingredientes que você vai usar para construir o seu livro. Nesse momento, no passo 1, que é a reunião dos textos, não é o momento ainda de selecionar textos, nem de ordenar esses textos, não. O que você faz nesse primeiro momento? Junte em ou uma pasta virtual, por exemplo, no Google Drive, ou se você preferir, numa pasta física, imprima os seus textos e coloque todos esses textos nesta pasta. Eu, pessoalmente, gosto de imprimir. Eu tenho eles separadinhos, eu vou juntando todos eles numa pasta virtual e quando eu for começar a trabalhar o livro, quando eu vou começar a trabalhar um livro, eu pego todos esses textos que estão naquela pasta do Google Drive, por exemplo, e daí eu imprimo e coloco numa pasta física, em cada folhinha, em cada página, um dos textos ou dos materiais ou dos conteúdos que eu quero trabalhar. Nesse primeiro momento, junte todos eles. É bem importante, nesse momento você não vai escrever ou selecionar ou mudar nada. É uma primeira visão. É o primeiro momento onde você traz tudo aquilo que pode vir a fazer parte do seu livro. Uma das coisas importantes e bacanas também é o seguinte: muitas vezes nós temos conteúdos produzidos, escritos, que não estão guardados de forma centralizada. Vou trazer um exemplo. Digamos que você tem o seu canal nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e você posta vídeos, posta imagens, e junto com essas imagens, esses vídeos, você cria textos, legendas, e nessas legendas você traz realmente conteúdo para os seus seguidores. Essas legendas, embora provavelmente você tenha escrito com uma linguagem de rede social, certamente ela deve ter um conteúdo, uma base de fundamentação naquela legenda. Uma das formas que você tem para construir esse arquivo onde você reúne os seus textos é buscar nas suas redes sociais aquelas postagens bacanas, com aquelas legendas que você trouxe referências, trouxe exemplos, trouxe explicação para os seus seguidores sobre alguma situação ou sobre algum conceito. Pegar essas legendas, copia, cola em um documento e salva com o título principal, né, com a headline, com o título do que se refere àquele conteúdo. Você pode fazer isso dando uma escaneada geral nas suas redes sociais para montar essa primeira base de conteúdos. Outra coisa que outra opção, outra situação que pode acontecer é a seguinte: digamos que você escreve artigos para jornais, para revistas, para sites na internet. E estes artigos, cada um deles tem seu tema e traz o seu conteúdo. Evidente que é uma linguagem de jornal, de revista ou de site. Mas não tem problema. Se o seu livro vai se basear, por exemplo, numa coletânea de artigos, você pega esses artigos, não é ainda o momento de selecionar. Todos que você olhar, lembrar e te chamou a atenção, copia,
e salva num documento cada artigo, cada conteúdo separado. Não coloque tudo no mesmo Word, por exemplo. Não, abra um documento e salva com o nome do título. Documento número 2, título. Documento número 3, título. Vou dar um exemplo meu dentro da educação financeira. Eu poderia fazer um livro da seguinte forma, pegar pelo meu Instagram do Finanças é Coisa de Criança e coloco lá, vamos supor, a primeira regra da mesada e copio aquela descrição toda que eu fiz, que ela tem toda uma fundamentação e uma explicação, copio e coloco ali num documento, primeira regra da mesada. Ou então, artigos científicos, pega cada um deles, coloca o título e salva ali na mesma pastinha. Então, gente, essa primeira etapa é isso que nós temos que fazer, juntar no mesmo lugar todos esses conteúdos que nós temos a intenção de que depois vire um livro. Então, junte ele virtual, se quiser, escolham como vocês preferem, reúnam seus textos e assim que vocês tiverem todos eles reunidos, vamos lá, vamos para o passo número 2, que é criar categorias. Bora então para o passo número 2.